uma dissolução de sociedade de fato, é o titular daquele que vai entrar com uma dissolução de união estável. Então, se eu tenho um relacionamento entre João e Maria de união estável, só quem tem legitimidade para entrar com aquela ação é o João e a Maria. A vizinha Raimundinha não pode entrar com a ação porque ela não tem legitimidade. Então, a questão da legitimidade está relacionada ao poder de exercer aquela ação que vai resguardar aquela pretensão. Se eu não tenho o poder de exercer aquela ação, eu não tenho legitimidade, ok? Então, mas é admitido o recurso do curador do réu, do ofendido, seu representante ou sucessores. No processo civil também eu tenho uma situação parecida. Eu posso ter o curador da massa falida como legítimo representante para um questionamento, um recurso contra os interesses da massa falida. Eu posso ter no processo civil, porque esse é um exemplo de penal, mas eu posso aplicar também no novo processo civil, a questão dos sucessores. Imagine a seguinte situação. Um cidadão morre. É um homem de muitas propriedades. E ele tem aí, vocês são os filhos dele. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Trabalhava muito. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também, ele ia lá e trabalhava também. Muito bem, um belo dia, ele morre e ficam aí as fazendas dele. E, por algum motivo, essas fazendas são invadidas. Pergunto, vocês 7 não teriam legitimidade para entrar com uma ação de manutenção de posse, ou reintegração de posse, ou de interdito proibitório conforme o caso, e aí eu falo de adequação da ação, para resguardar o interesse dos bens deixados pelos decujos? Sim ou não? Sim. Mas, professor, e quem de nós entraria com a ação? Imagine que não foi feita ainda o inventário e partilha, que eu não tenho um inventariante. Vocês são 7 filhos. Aquele ali vai dizer, mas eu sou mais velho, eu vou entrar. O outro mais jovem pode dizer, não, mas eu estudei direito, quero entrar. O fato é que, mesmo que eu não tenha um inventário, mesmo que eu não tenha a nomeação do inventariante, eu posso dizer que todos vocês individualmente têm legitimidade para entrar com a ação de reintegração de posse? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque vocês são os sucessores. Ah, mas aí depois que for feito o inventário e eu tiver um inventariante, esse então fica como titular para entrar com a ação. Mas nada impede que vocês, no resguardo daquela propriedade, possam ingressar em defesa daquela propriedade. Deu para entender isso? Vocês são filhos. Então, aqui, esse exemplo de processo penal cabe também no novo Código de Processo Civil. Como também a questão que eu falei ainda há pouco do curador, que também aqui cabe lá no processo, novo Código de Processo Civil. Existem casos especiais em que qualquer do povo e aquele que prestou fiança em favor do réu poderão recorrer. Bom, primeiro vamos falar do réu, né? Que é o exemplo de processo penal. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer um de nós pode entrar com habeas corpus em favor de uma pessoa que esteja presa legalmente. Não preciso nem ser, eu não preciso nem ser advogado. Perfeito. Então, qualquer pessoa do povo. Olha o exemplo, né? Outro exemplo, agora na seara
cível. Qualquer pessoa do povo, desde que seja eleitor, pode entrar com uma ação popular para impedir a construção de um lixão numa área de preservação ambiental? Pode. Não pode? Qualquer pessoa do povo? Mas professor Franklin, ele tem legitimidade? Claro, tem. Porque ele é qualquer pessoa do povo, tá certo? Agora, a questão da fiança, mesma situação. Eu entro com habeas corpus, sendo qualquer do povo, ainda que não seja advogado. Para quê? Para que o juiz me arbitre a fiança àquela pessoa, porque aquela pessoa só será presa se não for admitida a fiança. E se a lei admite a fiança para aquela pessoa, eu posso dizer que eu posso entrar com habeas corpus em favor dessa pessoa, que eu nem conheço, nem é meu parente, mas que está presa ilegalmente. Por quê? Porque a lei lhe dá direito à fiança. Então preste atenção que eu estou dando tanto exemplos de processo penal, como exemplos do novo Código do Processo Civil, ok? Vamos continuar. Até aqui tudo bem? Estou entendendo tudo? Estão entendendo? Posso dar uma castigada nesses casos concretos aqui? Vamos lá. Interesse. O interesse ele é um pouquinho diferente da legitimidade, embora eles estejam absolutamente conexos. Existe um nexo de causalidade muito grande entre eles, tá certo? Então, eu vou dizer que o interesse ele tem conexão com a legitimidade. Posso dizer isso? Posso. Não se admite o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. É a primeira coisa que eu digo em relação ao interesse. Eu poderia dizer para você, estaria correto dizer, que o interesse só é materializado pela sucumbência? Sim, está correto. Porque o sucumbente é aquele que no todo ou em parte teve a sua pretensão indeferida. Imagine que você pede, nós vamos ter um caso aí concreto em que o João está pedindo R$1.000 numa cobrança e, na verdade, o juiz só lhe defere 800, imaginemos. Ora, ele não teve a sua pretensão alcançada totalmente. Portanto, ele é sucumbente. Se ele é sucumbente, ele tem interesse para recorrer? Sim, ele vai buscar os R$200 que faltam. Pode entrar. Ele vai buscar os R$200 que faltam, tá? Então, a primeira coisa que só se admite o recurso da parte que tiver interesse na reforma da decisão. Se aquela decisão for totalmente favorável a ele, ele tem interesse em recorrer? Não. Mas eu posso ter uma decisão totalmente favorável a ele, que tenha dúvida, que tenha obscuridade, que tenha omissão, tem um erro material, escreveu errado o nome das partes. Olá, seja bem-vinda. Então, se ela escreveu errado o nome das partes, eu tenho um erro material, mas professor Franklin, mas a pretensão foi me entregue totalmente. Tudo que eu queria eu consegui naquela decisão. Mas mesmo assim eu vou recorrer, por quê? Porque aquele erro material, aquela omissão, aquela obscuridade, aquela contradição pode ensejar um problema. Eu vou entrar com um embargo de declaração. Beleza? Ok. Quem recorre deve ter experimentado alguma espécie de prejuízo. E essa é a palavra-chave, prejuízo. Prejuízo. Quem teve prejuízo tem legitimidade para recorrer.
deve ter então tido um prejuízo e deve ter tido, pelo menos no todo ou em parte, seu interesse vencido, sua pretensão recusada no todo ou em parte. Isso é o que nós chamamos de interesse. Bom, o pressuposto lógico fundamental dos recursos é a sucumbência, o gravame. Eu posso dizer que o interesse é a materialidade da sucumbência, ou a sucumbência materializa o interesse, sim. Porque só quem foi sucumbente é que pode recorrer. Porque ele só tem interesse porque ele perdeu no todo ou em parte aquela sua pretensão. Quem não foi vencido não tem legitimidade para recorrer. Vencido no todo ou em parte, certo? Quem venceu toda a pretensão, ele vai recorrer de quê? A não ser que ele recorra de uma pequena omissão, uma pequena dúvida, apenas para corrigir esse julgado. A sucumbência é única quando apenas uma parte foi vencida. Eu posso ter uma sucumbência dupla? Posso. Uma pessoa não teve sua pretensão totalmente, o João, que pleiteou os R$1.000, só recebeu 800, e o outro, que queria que fosse julgado improcedente a ação, ele pelo menos não vai pagar R$200 dos 1.000 que ele iria pagar. Bom, eu posso ter uma sucumbência múltipla quando ela atinge vários interesses, e aqui no caso do João e da outra parte é um caso de sucumbência múltipla, porque tanto um quanto o outro tiveram seu interesse parcialmente improcedente. Pode ser paralela quando os sucumbentes têm o mesmo interesse, e aí naqueles casos de litisconsórcio ativo, o litisconsórcio é um exemplo de sucumbência paralela. Eu entro com uma ação porque eu estou movendo uma ação porque a minha cooperativa de crédito instituiu um pecúlio, eu paguei esse pecúlio durante 96, 97, 98, e agora vem o Banco Central e diz: olha, a cooperativa não podia te cobrar esse pecúlio. A cooperativa extingue o pecúlio e você então fica sem receber o valor que você contribuiu durante vários anos. Você chega, então somos nós aqui, quanto tem aqui? Já tem, aumentou. Vamos supor que sejam 15 pessoas aqui. Querem entrar com a ação? Vamos fazer o litisconsórcio. O litisconsórcio nosso, se ele perder, ele é uma espécie de sucumbência paralela, porque todos nós vamos perder a ação. Como no caso de dois réus condenados, ela pode ser recíproca quando atinge interesses opostos, e no caso de acusação e defesa serem vencidas em parte. Então eu tenho sucumbências, repetindo, múltipla quando atinge vários interesses. Tenho a sucumbência paralela quando os sucumbentes têm o mesmo interesse. Tenho sucumbência recíproca quando atinge interesses opostos, é a maioria das vezes. E tenho a sucumbência pura e simples quando ela só atinge um interesse. Até aqui tudo bem, tranquilo. Mas em todas as situações eu só posso ter a sucumbência se eu perder no todo ou em parte. Se eu não perder no todo ou em parte, eu não sou sucumbente, consequentemente não tenho interesse para recorrer. A sucumbência pode ser direta e reflexa. Direta quando atinge a parte na relação processual. Reflexa é quando atinge terceiro, fora da relação processual. É atingido, como acontece na absolvição do réu, onde a lei confere ao ofendido o direito de apelar. Então, eu posso ter situações na esfera penal em que eu, promotor de justiça, movo a ação
e eu tenho um assistente de acusação. E eu acho que aquela absolvição é justa, eu não recorro. Mas o assistente de acusação, ele pode recorrer. É um caso de sucumbência reflexa. Qual seria um exemplo no novo Código de Processo Civil? Podemos dar um exemplo? Claro. Imagine, por exemplo, que uma pessoa perde um bem, movida contra ela uma ação de cobrança, e ela perde o bem, só que o bem ela já tinha repassado para terceiro. Esse terceiro aqui, ele tem atingida a sua proteção, a sua pretensão. Ele está fora da relação processual? Está fora da relação processual. Mas se ele adquirir o bem de boa fé, ele vai ter direito, pelo menos, à indenização pelos danos morais, materiais sofridos. Mesmo que não tenha participação no processo, fala-se ainda em sucumbência total, pedido integralmente indeferido ou parcialmente indeferido. Repetindo, estamos falando em sucumbência apenas para dizer que qualquer tipo de sucumbência caracteriza o interesse para recorrer. E o interesse para recorrer mais a legitimidade são dois pressupostos subjetivos do recurso. Beleza? Ok. E agora vamos para o juízo de admissibilidade. Bom, o que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade nada mais é do que o exame que é feito pelo juiz de primeiro grau, num primeiro momento, e depois pelo juiz de segundo grau sobre esses pressupostos subjetivos e objetivos dos recursos. Então, após a interposição do recurso, o juízo ACO fará uma análise para verificação se estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, operando então o juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, ele examina no recurso se houve erro em procedendo ou erro em judicando. O erro em judicando significa a não aplicação correta do direito ao caso concreto. E o erro em procedendo significa o não respeito ou a violação do procedimento adequado para o caso concreto. Imagine que, por exemplo, o juiz deixa de aplicar os juros e correção monetária. É um erro em judicando. Mas se ele deixa de fazer a citação válida da parte contrária para apresentar a contestação, é um erro em procedendo. Nesse juízo de admissibilidade, eu não vou verificar essa questão. Eu primeiro verifico os pressupostos do recurso. Só depois de verificados os pressupostos, se o recurso é tempestivo, se o recurso foi interposto na hipótese legal, se existe previsão legal, se existe legitimidade, se existe sucumbência, é que eu vou analisar o erro em procedendo, o erro judicando. E se constatado o erro em procedendo, e se constatado o erro judicando, sim, é que vai haver reforma da decisão. Porque se não houver reforma da decisão, nós não vamos poder fazer este exame. Se todos os pressupostos não estiverem presentes, o recurso não será recebido. Neste caso, o recorrente sofre nova sucumbência e poderá interpor outro recurso ou não para suprir o não recebimento do primeiro. Pois não. Esses pressupostos
Sim. Eu falo isso porque vários coordenadores utilizam essa comunicação ao invés de subjetivo e objetivo. É uma questão de doutrina, né? Você pode chamar subjetivo, objetivo, intrínseco, extrínseco, interno, externo. Alguns têm denominações diferentes. Diga. Esse juízo da admissibilidade é feito no primeiro grau também? Não, na verdade, o juízo de primeiro grau faz um primeiro juízo de admissibilidade. E vou te dar 2 exemplos. O primeiro é a questão da tempestividade. Se o recurso é intempestivo, ele pode já de pronto declarar essa intempestividade e o recurso ele não dará seguimento. Então é um juízo de admissibilidade. E um segundo exemplo, que foi bom tu teres perguntado, porque a gente pode dar o exemplo, é o preparo. Hoje o novo Código de Processo Civil trouxe uma inovação muito interessante, que é a possibilidade da complementação desse preparo. Imagine, por exemplo, meu amigo, que você vai dar entrada no recurso e você, na hora de fazer o pagamento desse preparo, você faz um pagamento parcial e falta uma parte, né, desse pagamento. Então, o que você vai fazer? O juiz vai verificar, e aí o juízo de primeiro grau pode verificar esse pagamento insuficiente, e ele vai te dar um prazo para que tu supras esse pagamento. Isso é uma espécie de juízo de admissibilidade feito no primeiro grau. Não impede que o tribunal, o juízo de segundo grau, também volte a fazer a mesma análise, tanto em relação ao preparo, só para dar um exemplo, quanto na questão da tempestividade. Então, eu posso, mesmo na nova sistemática do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, ter um juízo de admissibilidade do primeiro grau e do segundo grau? Sim. Ainda que parcial, sim. Tá? Vamos lá. Vamos terminar a aula e aí a gente vai entregar para vocês o caso concreto e depois discutir. Eu queria ouvir um pouco vocês também, eu só fico falando aqui e vocês vão poder se apresentar, tá bem? Bom, classificação. Eu posso ter, pelo princípio da voluntariedade dos recursos, somente a parte vencida pode recorrer, em regra, se desejar, porque o recurso ele é voluntário, em regra. Eu tenho recursos de ofício? Tenho, mas aqui eu quero me limitar a dizer que, pelo princípio da voluntariedade, parte sucumbente tem legitimidade e interesse, é que deve recorrer. Mas existem casos em que o legislador determina um reexame necessário da decisão, sem que haja interposição voluntária de recurso, onde o próprio juiz remete de ofício feito para a nova apreciação pelo tribunal. O reexame necessário também é chamado de recurso de ofício, ex officio, é um recurso obrigatório, necessário e anômalo. Alguém pode me dar um exemplo de recurso de ofício? Nos casos em que envolva decisões contra a fazenda pública, perfeito. Nessas situações aqui, eu vou ter um recurso que não é voluntário, não necessariamente o procurador da fazenda pública vai entrar com o recurso, mas que o juiz tem a obrigação de remeter ao tribunal para o reexame obrigatório necessário. E é anômalo por quê? Porque a regra é que a parte interponha o recurso. Se ela não interpôs, é porque eu tenho um caso especial que chama-se recurso de ofício.
Nos casos previstos no recurso de ofício, a sentença não necessita, não transita em julgado enquanto não houver o reexame necessário. Não transita em julgado a sentença por haver sido omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Então, a questão do trânsito em julgado, seja bem-vinda, ela é uma questão que a gente precisa discutir muito. Na seara penal, com a proposição das novas medidas de combate à corrupção, criminalidade organizada e crimes violentos praticados com violência ou grave ameaça, e já vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, já 4 vezes eles decidiram a possibilidade de execução provisória da sentença a partir de uma decisão de segundo grau. Beleza. Eu não vou entrar aqui na polêmica, eu só quero dizer para vocês que o entendimento do Supremo majoritário é de que execução provisória após uma decisão de segundo grau não viola o princípio da inocência. Porque o que se está propondo é o seguinte: vamos aqui conversar e vamos ser justos. O que tem acontecido e o que quer se propor? O cidadão, ele praticou um crime, é condenado em primeiro grau. Aí ele recorre com recurso de apelação, vai para o Tribunal de Justiça. E lá no tribunal, o tribunal confirma essa decisão de primeiro grau. O que se propõe com as medidas contra a corrupção é que ele, nessa segunda condenação, ele imediatamente cumpra a pena. Isso não impede que ele entre com recurso especial no STJ, que ele entre com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, mas ele já estará cumprindo a pena. Professor, mas e se a decisão do Supremo for no sentido de que ele seja absolvido? Ele poderá ser absolvido. Professor, mas se a decisão Tribunal de segundo grau, ou o STJ, ou o Supremo, ao verificar a interposição desse recurso, verifica que as razões são substanciais, que existe a possibilidade de nulidade daquele processo, ou que existe a possibilidade de colocação dele em liberdade, ou que existe a possibilidade dele cumprir a pena num regime menos gravoso, em que ele esteja em liberdade, ele pode conceder um efeito suspensivo daquela sentença? Pode. Mas o que está se propondo é a regra da execução provisória daquela decisão, ainda que eu tenha um recurso especial, um recurso extraordinário, um habeas corpus em andamento. Vamos deixar bem claro. Eu fui promotor do júri muitos anos, ainda faço júri, né? De vez em quando faço um júri. O que a gente observa no júri? No júri, eu tenho muitas situações em que a gente condena o acusado, e o acusado sai lépido e faceiro do tribunal. Matou uma pessoa, é um crime doloso contra a vida, mas ele sai, ele tem o direito de recorrer em liberdade. O que as medidas contra a corrupção, contra o crime organizado, contra crimes com violência ou grave ameaça propõem? Você foi condenado pelo tribunal do júri por crime doloso contra a vida, crime grave, você já vai cumprir a pena imediatamente. Ainda que eu possa recorrer para o Tribunal de Justiça através do recurso de apelação, ainda que eu possa recorrer, seja bem-vinda, ainda que eu possa recorrer para o STJ, para o Supremo, isso não impede,
Mas a regra vai ser que, condenado pelo tribunal do júri, ele possa logo cumprir a pena. Mas, professor, o juiz, presidente do tribunal do júri, ao verificar aquela situação, pode constatar que os argumentos são plausíveis, que aquele recurso é viável, que o acusado é primário, tem bons antecedentes, pode cumprir uma pena menos branda, ele pode sustentar